E aí, você estudou 5 anos para descobrir que você não vai ser remunerado como você imaginou lá no início da sua faculdade, não é? Não que isso seja um problema, mas eu tenho certeza que isso não cumpriu as suas expectativas. E aí você decidiu empreender e descobriu outra coisa que ninguém te contou: diploma não traz cliente. Se você se formou, olhou para o salário da tua área e pensou, isso aqui não é para mim, isso aqui não é o que eu imaginei, não foi para isso que eu estudei, e agora está tentando vender o teu serviço para um Instagram que não responde, esse vídeo é a conversa que a faculdade te deveu. Nos próximos minutos você vai entender três coisas: por que o cliente não aparece e qual é a estrutura simples que faz ele aparecer, por que o teu cérebro sabota a tua prospecção sem você perceber, e a admissão que separa quem empreende de quem só abriu o CNPJ. Pensa o seguinte comigo: o recém-formado ele abre um estúdio, uma consultoria, uma clínica, posta 3 conteúdos, manda "Oi, tudo bem? Trabalho com X" no direct das pessoas que seguem ele e só recebe um completo silêncio. E daí conclui que o mercado tá difícil. A questão é que o erro não é o produto. O erro é a ordem com que você está fazendo isso. Basicamente, se você faz isso, você está pedindo um casamento no primeiro oi. E vou te falar, a venda para estranho é a venda mais cara que você vai ver na sua vida. E eu vou explicar de uma forma básica como é que funciona o funil aqui para você. Basicamente, você tem 3 andares. O topo, onde o desconhecido te descobre. O meio, onde ele aprende com você, onde ele aprende a confiar em você, porque você está entregando valor antes de tentar vender alguma coisa, e o fundo, que aí sim é a sua oferta, o seu serviço, que são para as pessoas que já te conhecem. Por isso que é mais fácil você vender para um conhecido do que para um desconhecido. E uma curiosidade interessante é que a maioria esmagadora das pessoas não estão preparadas para o seu serviço. E o funil existe para que ela possa ser preparada para comprar o seu serviço. Consequentemente, o seu custo por aquisição vai ser bem mais barato. Por exemplo, nos anos 2000, lá em Porto Alegre, a XP, começando do zero, em vez de sair ligando, compra uma ação comigo, ele fez ao contrário. Ele montou cursos de educação financeira para ensinar pessoas comuns, assim como eu e você, a investir. A pessoa pagava barato pelo curso, aprendia, confiava e logo em seguida virava cliente da corretora. Acontece que o curso era o meio do funil e a XP virou a maior corretora do país porque o Benchimol vendia primeiro confiança antes de vender corretagem. Então, traduzindo isso tudo, ele nunca pedia a venda para o estranho, e quando ele pedia, já estava garantido. E isso tudo é o lado de fora, toda a estrutura. E se você já sabia disso, existe um motivo pela qual você fica postergando tudo isso. Você sabe que isso existe, mas mesmo assim você fica adiando, porque o teu cérebro, ele trata prospecção como uma ameaça. Neurocientistas da UCLA colocaram pessoas em um jogo virtual de passar a bola. E em um certo momento, os jogadores pararam de passar a bola para uma certa pessoa, como uma forma de exclusão pura. E no exame cerebral que essa pessoa fez, a rejeição acendeu partes ligadas à dor física. Prospectar é se voluntariar a levar o não. O teu cérebro ele se evoluiu para evitar a dor e te oferece uma anestesia elegante. Vou só postar conteúdo e esperar ele chegar. Parece estratégia, mas na verdade é fuga. Por exemplo, um vácuo no WhatsApp. Você manda uma mensagem e a pessoa não responde. Sabe aquele incômodo que você sente no peito? É esse exato circuito. Agora você imagina isso 20 vezes por dia prospectando. O teu cérebro vai fazer de tudo para você não passar por isso. Agora fechando a lógica. O funil não é só uma técnica de marketing, é gestão de rejeição. Porque no topo, quem simplesmente não quer te ignora, então não dói. No fundo, você só oferece para quem demonstrou interesse e aí o sim fica provável. O funil ele transforma 100 portas na cara em uma conversa morna. E aí um recém-formado sem funil sente um não como um veredito pessoal. E com o funil, o não só vira um número de uma etapa. E agora uma pergunta desconfortável. Você está esperando o cliente chegar ou está só se escondendo de ouvir o não? Porque às vezes estou construindo audiência é um nome bonito para covardia com um cronograma. Porque a faculdade te vendeu que competência se vende sozinha, que é uma mentira. Porque competência sem funil é um segredo e ninguém compra segredo. O teu concorrente ele vende, mas ele não é melhor que você. Ele só aceitou antes que vender é uma estrutura, não um talento genial. E estrutura se aprende em semanas e não em 5 anos. E acredite, o mercado de trabalho não está te punindo. Ele só está cobrando a matéria que não caiu em prova. Então amarra esse raciocínio comigo. O Benchimol ensinou milhares a investir antes de pedir um centavo em corretagem e construiu a maior corretora do Brasil. E a neurociência explica por que você resiste a isso. A rejeição, ela dói no mesmo lugar da dor física. E o funil é o único jeito de você conseguir vender sem apanhar. Então a lei desse vídeo é essa. Funil não é técnica de venda. É a venda acontecendo
antes do pedido. Então você não precisa mais do seu diploma, você precisa de topo, meio e fundo de funil. Nos próximos vídeos eu vou abordar isso. Até lá!